Olá, sexto ano, sejam bem-vindos à aula 34. Prof. Rutiné vai acompanhar aqui vocês. Hoje nós vamos falar sobre arte e história, do Brasil, com as obras do Albert Eckhout. Vem cá, prof. Para lembrar, as atividades do Classroom, fazer as atividades obrigatórias, responder, vale presença e vale conhecimento. Quem está assistindo pela televisão, lembrar de pegar as atividades para na escola fazer e devolver. Claro que cada escola tem o seu combinado, vocês já devem saber disso, Então, bora pegar as atividades, tá bom? Na aula anterior, vimos os desenhos indígenas, seus grafismos e significados, Então, a gente viu que cada grafismo desse representa um animal, Então, cobra, tartaruga, E tem toda uma simbologia, porque a arte indígena trabalha a relação muito forte com a natureza, Com o simbolismo, e esses desenhos, esses símbolos que se repetem, esses grafismos, estão muito presentes. Nesta aula, a gente vai falar sobre arte e história do Brasil, contada por meio de obras de Albert Eckhout, um artista viajante. Agora, eu queria que vocês parassem para imaginar um pouquinho. Vocês conseguem imaginar, o dia a dia de vocês aí, a vida sem um clique, sem uma foto? A gente tira selfie o tempo todo. Você consegue imaginar? Então, pausa um pouquinho para vocês pensarem. E aí, conseguiram imaginar? E você, Lucas, imaginou vida sem fotografia? Então vamos descobrir como era. Antes da invenção da fotografia, os artistas viajantes tinham a missão de mostrar e retratar pessoas, lugares e objetos. Era assim que as pessoas podiam conhecer outros lugares. Então, antes da foto, antes da fotografia, os artistas viajavam para mostrar esses locais, Então, a gente vai ver daqui a pouquinho como era essa mostragem, como que eles faziam para contar para as outras pessoas o que eles estavam vendo. Nessa obra aqui, observe um pouquinho essa obra, Mulher Tupi, de Albert Eckhout, E daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre ela.
observaram essa obra? Então, esse é um exemplo de uma pintura, né, do artista viajante, Albert Eichholt, que ele, para mostrar o lugar, né, ele fazia essa pintura, então trazendo o máximo de detalhes possível, né? Então, ele mostra aqui o local, né, as pessoas, né, os adereços que elas estão utilizando. É claro que o Albert Eichholt, ele não vai retratar igualzinho nós estaríamos vendo se fosse a realidade. Por quê? Ele é um artista europeu, né, que veio para o Brasil para fazer esse trabalho, né, de mostrar como era aqui no nosso país. Então, ele vai ter um olhar estrangeiro, né? Então, por exemplo, um detalhe que mostra isso é ele colocar roupa, né, nos povos indígenas. Então, vocês vejam que a mulher tupi está com uma roupa, né? Então, porque o olhar estrangeiro ali, né, os europeus, para eles, seria muito chocante, né, se a Índia tivesse nua, e a gente sabe que ela estaria, né? Então, Albert Eichholt, pintor, desenhista holandês. Artista viajante que levava na sua bagagem papéis, lápis, tintas, entre outros materiais para criar suas obras. Então, ele trazia já a mala dele cheia né, de tinta, papel, pincel, enfim, para poder fazer essas pinturas, né? Existiam outros artistas viajantes também, e eles preparavam, né, a sua mala com os materiais que eles fossem utilizar para fazer os seus, né, retratos. Então, assim, não era apenas pinturas, né? No caso aqui a gente teve o exemplo da pintura, né, da Índia Tupi, do Eichholt. Mas nós temos também textos, né, gravuras, tapeçarias, enfim, várias maneiras de se retratar, né, ao invés de utilizar a fotografia que ainda não existia. Então, no período que esteve no Nordeste brasileiro, ele desenvolveu uma intensa atividade como documentarista da fauna, flora e como pintor de tipos humanos, né? Então, ele documentou tudo, porque tudo que ele estava vendo, ele fazia as pinturas, né? Trazendo nessas pinturas detalhes, né? Como a prof falou, né? Da região, né? Então, das árvores, mato, terra, das pessoas que ali estavam, né? Então, tinha vários detalhes para as pessoas poderem ver. Por quê? Porque essas pessoas não tinham fácil acesso ao nosso país, né? Então, esses artistas viajantes sofriam em chuva, sol, tempestades no mar para chegar até aqui. Então, era importante, um trabalho muito importante de retratar a cultura, né, desses lugares diferentes, desses novos mundos. Em suas obras, ele trazia muitos detalhes, representando a imagem como se fossem fotografias, né? Então, ele traz na sua pintura a realidade, né? Então, mais próximo do real. Então, ele vai trazer os detalhes como se fosse uma foto, né? Como se tivesse fotografado aquele local. Claro que com, né, o olhar estrangeiro que a professora falou, né? Mas ele vai retratar muito próximo do que a gente tem, né? Então, as terras, as pessoas, os animais. Você imagina, né? Imagine que você é um artista viajante. Imaginou? Você pegou a sua malinha, a sua bagagem, colocou todo o seu material, né? Não sei se vai ser pincel e tinta, ou caneta e papel, né? Mas você colocou o seu material ali. Então, você vai ser um artista viajante. Represente por meio do desenho, pintura ou estilogravura um acontecimento da sua cidade, né? Lembra que a estilogravura a gente já viu em uma aula anterior, né? Que a gente fez com a bandejinha de isopor, desenhou nela, passou a tinta e carimbou no papel. Então, pode ser uma estilogravura, pode ser um desenho, uma pintura. Importante que você feche os olhinhos, imagine, depois abra e comece a criar, tá bom? Então, um tempinho, daqui a pouco a prof volta.
E aí, conseguiram imaginar? Imagino que deve ter ficado bem legal o desenho que vocês criaram. Então, vamos continuar. Então, Dança Tapuia, né, de Alberto Eckhout. Então, ele traz aqui a representação do local, né, então tem a vegetação, as árvores, a terra, né, e também dos povos indígenas. Além do título, né, que traz aqui dança no título, a gente também consegue perceber que tem movimento, né? Como assim, professora? Ó, a gente percebe aqui, ó, as pernas estão erguidas, o corpo, né, está em posição de diferente movimento dos braços. Então, dá para perceber que os povos indígenas estavam dançando nessa pintura dele, né? Então, é muito importante essa representação. Como a prof falou, seria como se fosse a nossa selfie hoje, né? A nossa fotografia. Então, o artista viajante. Na Europa, havia uma curiosidade em conhecer os novos mundos. Por isso, o artista viajante tinha um papel fundamental e sua profissão era muito requisitada. Então, a curiosidade era muito grande de conhecer esses novos mundos e nem todos podiam, né, pegar um ônibus e vir conhecer o Brasil, né, porque o transporte era muito diferente na época, né, e muito arriscado, era através do mar, então era complicado, nem todos os artistas sobreviviam, né, então era um trabalho de risco mesmo. E o papel do artista viajante era fundamental para sanar um pouco dessa curiosidade, né, sobre essas terras diferentes, esses novos mundos, né? Então, era muito importante. Por meio de diferentes técnicas artistas, né, os artistas viajantes desenvolveram novos lugares, né? Então, eles desvendavam esses novos lugares através do quê? De vários tipos de representação artística. Uma delas que a gente viu foi a pintura, né? Mas tinham outras, como a professora falou, né? Gravura, tapeçaria, né? Então, olha aqui. Gravuras, tapeçarias, pinturas, escritos, desenhos, né? Então, através de textos também, contando como era, né, esses novos mundos, também a gente tem detalhes riquíssimos falando da terra, né? Falando do nosso país. Então, é bem legal, bem importante. Aqui que a professora falou que ele também representava a natureza morta, né? As frutas, verduras, né? Então, aqui nós temos o melão, o abacaxi, né? As frutas tropicais. Então, muito importante também. Então, além de representar as pessoas, né? A fauna, a flora, ele representava também as frutas, verduras, né? Então, é muito importante para as outras pessoas conhecerem esses novos mundos, né? Já que elas não tinham possibilidade de vir visitar o nosso país. As obras eram variadas e retratavam pessoas, objetos e natureza, né? Então, o que a prof acabou de falar. Então, aqui, né, a gente viu aqui a obra de natureza morta, a dança, né, a mulher. Então, eram vários tipos de representação. Aqui a gente tem a representação através da pintura, né? Mas lembra que tem tapeçaria, textos, né? Outras formas de representar também. Agora nós vamos para o nosso quiz, tá? Estão preparados? Então vamos lá. O que era um artista viajante? Letra A. Artista que viajava para retratar diferentes lugares e culturas. Letra B. Artista que viajava nos seus pensamentos, ficava lá ó, só imaginando. C. Artista que retratava as pessoas da cidade, apenas da cidade. Letra D. Artistas tristes que viajavam na sua melancolia, no seu sofrimento. E aí, qual é a alternativa correta? Letra A, B, C ou D?
E conseguiram descobrir a resposta? Vamos ver? Então, a alternativa correta, letra A. O artista que viajava para retratar diferentes lugares e culturas, né? Então, o artista viajante, ele saía do seu local com a sua mala cheia, né, de materiais próprios para representar a sua arte, né? E o que ele estava vendo, né? O que ele estava observando. Claro que ia ter o olhar estrangeiro, né? Então, a professora deu o exemplo de a Índia aparecer de saia, vestida, né? Então, mas ele trazia o máximo de detalhes do que ele estava vendo, né? Pinturas que pareciam até mesmo fotografias. O que o artista Albert Eckhout retratava? Letra A, pessoas. Letra B, natureza morta. Letra C, paisagem. Letra D, todas as alternativas estão corretas. E aí, o que será que ele representava? As pessoas, natureza morta, paisagem. E aí? Vamos então à resposta correta? A alternativa correta, letra D, todas as alternativas, né? Então, ele retratava pessoas, lembra que a gente viu lá a imagem da Índia, né, da dança dos povos indígenas, a natureza morta, né, que são os alimentos, frutas, verduras, que aparecem na obra dele também, paisagem, né? Sim, ele contempla também paisagens na sua obra, né? Então, todas as alternativas estão corretas. Então, agora vamos para essa questão. Por que o trabalho de um artista viajante era considerado difícil? Né? Agora não tem alternativa, você vai escrever por que era considerado difícil e justificar a sua resposta. Daqui a pouquinho a prof volta para falar com vocês sobre essa questão.
conseguiram pensar, trazer os detalhes dessa questão, justificar aí a resposta? Sim? Então vamos conferir se está tudo certo com a questão, né? Então aqui, a sugestão de resposta, né? O trabalho de um artista viajante era considerado difícil, pois ele viajava para vários lugares, né, novos, enfrentando riscos nos mares, nas terras, lidando com situações inesperadas, uma aventura real, né? Então o artista viajante não sabia o que ia encontrar quando saísse, né, de casa. Ele ia passar por aventuras que já começavam no mar, né? Então tempestades, enfim. E ele poderia nem sobreviver a tudo isso, né? Só a ida ele já poderia nem sobreviver e não voltar, né? E depois ainda tinha o retorno para contar como foi também. Então, como seria? Ia enfrentar todos esses desafios de novo no mar, né? E também desafios de uma terra desconhecida, né? Então, pessoas diferentes, com cultura diferente, né? Então, como seria tudo isso? Então, era um risco muito grande, né? Por isso, eles eram muito valorizados, né? E também pela importância que eles tinham de retratar esses lugares, né? Para matar a curiosidade dessas pessoas de como eram esses lugares e também de forma histórica, né? Quantos registros sobreviveram para a gente olhar, né? Enfim, as obras que a gente está vendo aqui na aula. Então, muito importante, né? E qual era o objetivo dos artistas viajantes? Letra A. Retratar lugares e culturas que não eram conhecidas por todos. Será que é essa? Letra B. Mostrar que eram bons artistas. E aí, mostrar que eles tinham talento. Será que é essa? Então, vamos aí pensar um pouquinho. E a resposta correta é retratar lugares e culturas que não eram conhecidas por todos, né? A letra A. Então,
essa era a importância, né? Porque ele ia ser o fotógrafo, né? Brincar aqui, claro que não existia foto na época, mas era como se ele estivesse clicando ali, registrando o que ele estava vendo, né? Através das suas pinturas, então era muito importante. E por isso que as suas pinturas eram também cheias de detalhes, né? Porque ele ia, através da sua pintura, contar como era esse local, contar como eram essas pessoas, essas frutas, essas verduras, a natureza, os animais, né? Então, muito importante retratar esses lugares, né? O que significa o termo olhar estrangeiro? Estão lembrados? A prof falou sobre isso mais de uma vez. Vamos lá. Letra A. Produção de materiais criado por pessoas da mesma cultura. Letra B. Produção de materiais criados por pessoas que não pertencem à mesma cultura representada. E aí? Tá tranquilo ou não? Como tá essa questão? Pensar um pouquinho? Vamos à resposta correta, então? Então, letra B. Produção de materiais criados por pessoas que não pertencem à mesma cultura representada, né? Então, a professora falou, trouxe até o exemplo da obra da Índia, né? Que ele colocou a saia, né? Sendo que a Índia não tinha roupa, né? Então, por quê? Por causa dos valores europeus, então ele precisava vestir a Índia, né? Então é um olhar de fora, então não vai retratar exatamente o que ele está vendo, porque tem também as questões dos pudores, né? Então ele vai retratar a maneira europeizada dele, né? Então vai ter esse olhar diferente, estrangeiro, né? Então vamos para a próxima agora? Agora você vai ter que escrever, ó, escreva o que você percebe nessa obra Mulher Tupi, de Alberto Eckhout.
Então, observe o máximo de detalhes, tá? O que tem nessa obra, as cores, enfim, e daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Espero que vocês tenham caprichado nessa resposta aí, hein? Então, vamos ver aqui a sugestão de resposta. A obra traz o cotidiano de uma indígena brasileira, carregando seu filho, seus artefatos e a botija de água. Ela tem um ótimo equilíbrio corporal e força, anda de pés descalços e caminha por longas distâncias. Mostra também o local, uma terra muito fértil que é utilizada para plantio, né? Então, vamos voltar aqui a imagem, né? Então, retrata a paisagem, né? Então, a característica que ela está descalço, está com o filho no colo, né? A botija de água que a prof falou ali, né? Carregando o cesto. Então, pensa a força dela também, porque ela está com o nenê, está com o cesto, o equilíbrio que ela tem que ter para
carregar tudo, né? E o local, né, a plantação, né, poderia até ter falado da casa ali no fundo, enfim. Se a gente for trazer o máximo de detalhes, a gente fica um tempão, né? Ainda poderia tratar a questão das cores, né, o marrom, o verde, enfim, os tons que aparecem ali na imagem, né? Então a gente pode, quando observa uma obra, falar muitos detalhes sobre ela, né? Então, e quanto mais a gente observa, mais detalhes a gente vai achar para falar, né? Por exemplo, a professora não citou aqui, ó, o grafismo, né, que tem ali no cesto, né, que é um desenho típico indígena, né, que a gente falou na aula anterior. Agora, retomando. Hoje falamos sobre como os artistas viajantes foram importantes para registrar e contar histórias, apesar de seus olhares estrangeiros, né? Então, a gente viu nas obras, né, do artista riquíssimo em detalhes, né? Que mesmo não tendo a fotografia, ele fez esse papel, né? Através da sua pintura, ele retratou o máximo de detalhes possível, né? Então, o local, a cor, né? As pessoas, as frutas, as verduras, né? A terra, as plantas, mesmo que esse olhar seja estrangeiro, né? Por quê? Porque ele tem a questão do pudor, de vestir ali os índios, né? Para retratar. Mas mesmo assim é muito importante, porque conta a história do nosso país, né? Através dessas obras a gente pode ter uma gama vasta de conhecimento, né? Então é muito importante, muito importante. E também falar que esses artistas sofreram, né? Enfrentaram tempestades, mares, né? Muitos não sobreviveram. Tiveram outros artistas viajantes, esse é só um exemplo, né? O Eckhold é só um exemplo dos artistas viajantes. Tiveram outros, né? Que trabalharam não apenas a pintura, mas também textos descrevendo o local, né? Descrevendo as pessoas, os animais. Então tiveram textos falando também sobre o nosso país. Tiveram tapeçarias, né? Tiveram pinturas, desenhos, enfim, vários exemplos de obras de arte diferentes para falar do nosso país, né? A gente tem o artista Post também, que, né, dedicou mais de 30 anos, ele volta para o país dele, mas mesmo assim ele fica mais de 30 anos, só com o que ele observou, né? Porque o artista também vai trabalhar não só com o que ele está vendo na hora, mas com a lembrança desse local também. Então é muito importante esse trabalho que deixou o registro e memória para o nosso país, né? Espero que vocês tenham aproveitado bem, né, percebido esses detalhes, né, na obra do Eckhold, né? Então, muito importante que mesmo não tendo a fotografia, ele fez esse papel de registrar o momento, né? Registrar através da pintura, porque a fotografia tem esse papel de registro, né? Hoje a gente usa a fotografia de diversas formas, registro, festas, né? Mas ele fez esse papel através da pintura, né? Registrou momentos, né? As pessoas, os lugares, os animais, né? As naturezas mortas, que são as pinturas de frutas, verduras, né? Então, ele fez esse papel fundamental para a história do nosso país. E lembrando, né? Temos alguns recadinhos aqui, ó. Quais serão esses recadinhos, né? Então, tem que acessar o Classroom, né, para fazer as atividades obrigatórias, né? Então, lembrando que elas valem presença e também conteúdo, né? E quem está assistindo pela televisão, o que tem que fazer? Tem que ir até a escola, né, pegar as atividades, devolver as atividades, né? Claro que cada escola vai ter o seu combinado, então vocês têm que ficar espertos para não perder, né, esses combinados, tá bom? Então, é isso e até a próxima aula. Fiquem atentos, não deixem de fazer as atividades, né? Façam tudo certinho. Se ficar dúvida, fale com o seu professor, né, no Classroom, para ele ajudar a sanar essas dúvidas, tá bom? E boa aula, continuem aí e até a próxima. Beijo!